Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. É uma noite bastante especial, porque estamos na presença do Pai Eterno, juntos, e também é uma noite especial porque hoje é uma noite de nascimento de um grupo especial chamado Desbravadores. Desbravadores? Maranata? Nossa! Maranata? Eu sei que vocês estão cansados porque hoje foi um dia bastante intenso. Andamos aí alguns 21 km, outros 7, 11, 12, mas cada um dentro dos seus limites, respeitando os seus limites, se desafiaram e tivemos ali um dia bem especial na casa do irmão Judeão, ancião da igreja da vila. Foi um dia bem legal, mais cansativo, chegamos na madrugada e eu sei que o fato de não dar um maranata, uma boa noite tão vibrante tem a ver com esse dia cansativo. Mas estamos aqui, a igreja está linda, porque você está aqui, tem pessoas que estão vindo à igreja pela primeira vez, adventista, aqui no centro, ou talvez uma igreja adventista. Seja bem-vindo, venha mais vezes. Nós iremos batizar hoje pessoas e a Desbravadores que os pais ainda não foram batizados, não fazem parte de uma denominação. E a gente fica muito contente porque o clube está realizando o seu trabalho, preparando uma geração para a volta de Cristo. Tá bom? E exatamente sobre isso eu quero falar com vocês. Quero falar sobre o evento mais importante, mais aguardado, e o evento que é mais citado na Bíblia Sagrada. A volta de são mais de 300 vezes, cerca de 318 vezes que se fala sobre a volta de Cristo de forma direta ou indireta no Antigo e Novo Testamento. Quando há tantas repetições de um evento na Bíblia, é porque Deus tem que enfatizar. É assim como você, pai, que enfatiza e repete no seu filho dia após dia algo que é importante para ele. E a gente, quando é criança, não entendemos muito, né? Por que repete tantas vezes? Fala tantas vezes uma coisa só, já entendi. Mas você sabe que seu filho não entendeu e é por isso que você repete. É assim que você faz também na Bíblia Sagrada. Mas eu quero falar sobre a volta de Cristo dentro da carta aos Tessalonicenses. Vamos abrir lá no livro, no Novo Testamento. São duas cartas que Paulo escreve a essa cidade, Tessalônica. Era uma cidade grega, que na verdade até hoje existe ainda. É uma das poucas cidades desse primeiro século, da época de Paulo, que resistiu aí ao tempo, E hoje ainda existe uma cidade grande, com uma população de mais de 150 mil pessoas. E Paulo então escreve para essa cidade. Na verdade, eu quero abrir com vocês, não no livro em si, mas para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a pregação de Paulo e como ele chega nessa cidade. Por isso, quero que vocês abram lá no capítulo 17 do livro de Atos. Tá bom? Vamos lá? Atos, capítulo 17. Esse livro, Atos, foi escrito por Lucas, um médico, e Lucas escreve o livro de Atos diferente do seu livro, a carta segundo Lucas, o Evangelho, que essa carta foi escrita exclusivamente por meio de testemunhas, um pouco diferente de Atos. Lucas escreve Atos ainda os acontecimentos que estavam em decorrência. Ele estava naquele processo junto com Paulo, as viagens e muito do que ele escreve que está aqui no livro. Lucas viveu esses eventos, essas situações e tudo mais. Vamos lá para o capítulo 17. Olha o que o evangelista ou o escritor Lucas fala. Verso 1. Vamos lá? Tendo passado por Anfípolis, Apolonia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer
e ressuscitado entre os mortos, e dizia: este Jesus que eles proclamam é o Cristo, né, o ungido. Por que Paulo usa essas palavras sobre Cristo, sobre a profecia? Porque Paulo está pregando para judeu. Por mais que ele estava numa cidade grega, e ali já existia uma comunidade judaica bem estabelecida, e uma sinagoga judaica só poderia existir se houvesse 10 homens judeus naquela cidade. Então ali já existia uma comunidade expressiva. E Paulo então vai aonde pregar? Nas sinagogas. Paulo vai pregar para um público que seria mais, conhecia um pouco mais a pregação, que entendia um pouco mais sobre o Messias. E ele então chega enfatizando, falando: olha, o Messias que vocês esperavam, o Messias do Antigo Testamento, ele já veio. Talvez vocês não conheceram ele pessoalmente como eu. Paulo não conheceu pessoalmente, não como discípulo de Cristo. Mas Paulo teve um encontro com Jesus marcante. E ele começa a pregar para essas pessoas. Se você ler um pouquinho mais à frente, você vai ver uma quantidade razoável de judeus se converteram. Então, a primeira conversão, o primeiro grupo que foi convertido em Tessalônica, uma cidade grega, foi judeus. A pregação de Paulo era Cristo. Isso ele fala lá no livro de Gálatas. Ele pregava Cristo e Cristo crucificado. Para nós hoje falar sobre Cristo crucificado e a cruz é uma vitória. Mas para a época de Paulo, a cruz não era o símbolo de vitória. Não era. A cruz era o símbolo de horror. A cruz era o lugar onde os malfeitores eram mortos, não o Salvador da terra. Mas, então, você voltando, entendendo um pouquinho mais, Paulo ele chega em Tessalônica, como eu falei, uma cidade grega, com uma população de cerca de 200 mil pessoas. Vocês conhecem aqui? Já foi uma cidade que tem uma população de 200 mil pessoas? Conhece? É grande ou pequena? Grande. Para a época de Paulo, hoje talvez em comparação a outras metrópoles, é uma cidade pequena, entre aspas, comparado com a nossa é enorme, é grande. Mas existem milhares de cidades com 200 mil habitantes, muitas cidades, dezenas delas ao redor do mundo. Na época de Paulo isso não era comum. Não todas as cidades, na época de Paulo, havia uma população de 200 mil pessoas. Essa cidade, Tessalônica, era uma cidade rica, próspera, uma das cidades mais importantes no portuário, né? Então ali era um local que abastecia as pessoas que vinham pelo mar, e ali era um local onde elas paravam. Então era uma cidade populosa, rica e idólatra. Idolatria corria solto naquela cidade. Existia vários deuses. Além disso, a promiscuidade também era muito grande naquela cidade. Muito grande. O escritor ele falava que um homem daquela cidade, ele tinha pelo menos 3 mulheres. A sua esposa, uma concubina e uma prostituta. Por quê? O escritor ele fala sobre isso para apresentar e mostrar o quanto a cidade de Tessalonicense é uma cidade que não tinha princípios, não tinha ética moral. Para eles, se você tinha dinheiro, se você poderia comprar, não respeitava nenhum tipo de ética. O dinheiro e a posição era o termo mais poderoso entre eles. Paulo ele chega então na cidade, começa a pregar, e eu quero que vocês vá lá para o livro de Atos, de Tessalônica, volte lá. Capítulo, vamos ler aqui alguns versinhos dos livros de Tessalonicenses. Primeiro capítulo, na primeira carta, são 5 livros. Tá bom? Na primeira carta que Paulo escreve nessa cidade, são 5 capítulos. 5 capítulos. E o livro de Tessalonicenses tem uma mensagem específica. Se você esquecer tudo que eu falar essa noite, eu quero que vocês lembrem qual é a mensagem pontual e central do livro aos Tessalonicenses. Quando você conhece a mensagem principal e conhece um pouquinho do contexto cultural
cultural da cidade, você entende melhor o que Paulo queria falar. Você consegue entender melhor as letras, as palavras, os versículos de um livro. Por isso é importante você estudar e pesquisar. A Bíblia não é um livro para ser apenas lido. A Bíblia é um livro para ser estudado, pesquisado, cavado. Jesus fala isso, né? Se você tem um terreno e você sabe que tem ali uma joia, você vai cavar. Né? Ele fala que a palavra, que o conhecimento é a mesma coisa. Você deve cavar. Então é importante conhecer o contexto de um livro, o porquê que foi escrito, quem que escreveu, quais foram os motivos, as motivações que aquela pessoa escreveu esse livro. Isso é importante. E aí Paulo, então, quando você vai ler o livro, você vai perceber que a igreja de Tessalônica era uma igreja muito boa. Assim como eu já preguei outras vezes, já falei aqui da igreja de Éfeso, já falei em algum momento aqui também sobre os colossenses. Essas eram igrejas que se destacavam, diferente da igreja aos coríntios, que era a mais problemática. A mais problemática. Essa aqui era uma igreja que era saudável. E aí Paulo ele vem com alguns aconselhamentos importantes. Eu quero trazer aqui para os desbravadores e para os pais e para todos que estão aqui nessa noite. Vamos aqui no capítulo 1, então, Vamos começar aqui pelo verso 9 do capítulo 1. Fala o seguinte: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperaram dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Muito bem. Paulo está falando aqui no capítulo 1 sobre o bom testemunho que essa igreja dava às cidades ao seu redor. Se você voltar aí um pouquinho antes, o verso 8 do capítulo 1 fala o seguinte: porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Lembrando que Tessalônica era a capital da Macedônia. Então essa igreja era uma igreja evangelística, uma igreja que pregava o evangelho. Paulo prega para aquela igreja, apresenta a mensagem para aquela igreja, e daquela igreja, Macedônia e Acaia começam também a entender sobre Jesus Cristo. O que Deus ele quer para essa igreja? Quer que essa igreja seja uma igreja missionária. Deus ele deseja que nós o desejo de Cristo nunca mudou. É que você no seu trabalho seja missionário. Na escola, na faculdade, seja missionário. Com seus vizinhos, possa entregar um material, possa falar de Cristo, orar com eles. Certo é que Paulo ele passa ali, alguns escritores, alguns teólogos, eles discutem se Paulo passou 3 semanas ou 1 mês naquela cidade ou um pouco mais. Porque como nós lemos lá, Paulo, 3 sábados que ele prega o evangelho naquele lugar, por 3 sábados. Isso equivale a 1 mês. Será que Paulo passou mais ou menos? Não importa. O importante é que a mensagem que Paulo deixou para eles, essa mensagem ela não ficou apenas naquele lugar, ela se expande. E Paulo então fala assim, como nós lemos no verso 9, né? Que esse conhecimento de que a mensagem estava sendo proclamada chegou até ele. Onde é que Paulo estava nesse momento? Preso em Roma. Estava preso em Roma. E aí, as pessoas que iam até Tessalônica levaram uma carta até lá e voltaram a falar o seguinte para Paulo: Paulo, veja bem, a igreja de Tessalônica, eles não somente se converteram, aceitaram a mensagem, mas eles se tornaram evangelistas. E aí, Paulo, você talvez não teve chance de trabalhar, de apresentar a mensagem para toda a Macedônia, mas a igreja que está ali, ela continua fazendo esse trabalho. Os desbravadores que serão batizados hoje, o meu querido irmão Samuel também, que não é um desbravador, mas será um missionário. Deus ele deseja que vocês
que essa mensagem que está no seu coração e que essa mensagem que fez com que você se rendesse a Cristo, que essa mensagem continue através de você sendo proclamada para outras pessoas. Tá bom? A nossa igreja aqui do centro, a igreja adventista, ela tem uma missão a ser cumprida. E a missão é pregar o Evangelho a toda tribo, nação e língua. Quando todos conhecerem a mensagem, então Cristo voltará. E aí, se você dá uma olhada aqui no capítulo 1, que eu li com vocês, o verso 10, ele fala o seguinte, veja bem, o verso 10, verso 9 mesmo, né? Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar do céu o seu Filho. Primeiro ponto central aqui no capítulo 1 é a espera de Jesus Cristo. E aqui ele fala sobre ídolos, né? Queridos, como é bom e importante nós termos aqui a presenciarmos adolescentes sendo batizados. Nós vivemos num mundo extremamente espiritual, sabia? Por mais que exista ateísmo nesse mundo, agnósticos e assim por diante, por mais que o mundo você vê que está cheio de promiscuidade, violência, terrível, mesmo vivendo num mundo como esse, é o mundo religioso. Sabe por quê? Porque o mundo está da forma que está devido a uma briga, uma luta espiritual. Se de um lado as pessoas fazem coisas boas, amam o próximo, isso é da parte de Deus. Se por outro lado a pessoa mata, rouba ou faz todo tipo de maldade, por outro lado existe um inimigo. O inimigo que lá no jardim do Éden, ele influencia Eva, engana ela e ela então cai no pecado. Nós vivemos num mundo espiritual, num mundo cheio de ídolos. Ídolos. Pode ser o meu corpo. Hoje a conversa da vez é o corpo fitness. Os influenciadores ganham milhões falando sobre isso na internet. Sobre corpo. E quando é que o corpo vira ídolo? Quando passa do nível de apenas saúde e vai para o nível de exposição. Ter um corpo fitness para se expor. O que mais você vê na internet, no Instagram, no Facebook, são pessoas expondo o seu corpo. O corpo virou um ídolo para ela. E Paulo fala sobre isso. Vocês abandonaram os seus ídolos. Na época de Paulo, os ídolos eram outras estatuetas, imagens. Mas hoje também nós temos nossos ídolos modernos. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Então Paulo fala assim, vocês abandonaram os seus ídolos. E eu falo para os desbravadores. Às vezes os pais, quando a gente tem essa preocupação, é muito novo, é muito criança para batizar. Nunca é novo para o seu filho aprender que deve abandonar os ídolos desse mundo. Nunca é novo. Porque os ídolos desse mundo nunca levaram eles para um fim feliz e agradável. Nunca. Segundo ponto que eu destaco, na carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 19, olha o que Paulo fala. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus da sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. No segundo capítulo da carta, Paulo continua falando sobre a vinda de Jesus. Quem é a nossa alegria? Quem é a nossa coroa? A nossa esperança. E ele continua, a nossa glória são vocês. A alegria de Paulo era que estava na igreja forte,
numa igreja vibrante, numa igreja que estava abandonando seus ídolos. Essa era a alegria de Paulo. E essa também deve ser a minha alegria. E a alegria dessa igreja quando recebe pessoas. Porque se a nossa alegria for essa, se o nosso foco for esse, ele está corretíssimo. Porque esse ambiente aqui é um ambiente onde as pessoas são a coisa mais importante. Numa igreja, a coisa mais importante e valiosa não são coisas. Não é o banco, não é a pintura, não são as coisas, não são os objetos. Devem ser as pessoas. Então hoje, nós estamos recebendo como igreja as joias mais preciosas. São pessoas que serão batizadas. Essa é a nossa coroa, entre aspas, a nossa alegria aqui na terra. São pessoas. E devem ser elas. E eu sei que muitas vezes nessa caminhada cristã, a gente acaba esquecendo disso. E às vezes acaba cuidando melhor de coisas do que de pessoas. Precisamos aprender com Paulo. Mas isso é possível quando você e eu temos um coração voltado para Jesus Cristo. Porque o nosso coração não produz amor para amar o próximo. Para a igreja, para Paulo, ele fala sobre isso. E eu quero continuar para vocês, o capítulo 3, verso 13. Olha o que fala. Que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Continuando, Paulo, no capítulo 1, ele fala que a alegria dele estava em que o povo havia abandonado os ídolos. No capítulo 2, Paulo fala que a sua envolvendo tudo isso a volta de Cristo. No capítulo 1, Paulo fala assim, que bom que vocês estão abandonando seus ídolos para encontrar com Jesus. No capítulo 2 ele fala, vocês é a minha coroa, a minha alegria, porque vocês também estão nesse processo de esperar a vinda de Cristo. No capítulo 3, Paulo continua falando, ele fala que para que eu e você possamos encontrar Cristo e ser salvo, a nossa vida deve ser uma vida santa e irrepreensível. Santa e irrepreensível. Que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O clube de desbravadores, ele tem esse objetivo de apresentar princípios fundamentais na Bíblia para nossos desbravadores. Por quê, pastor? Para que eles possam ser irrepreensíveis. O Denner, ele visita aí alguns pais. Como é que está o seu filho? Como é que está em casa? Ele vai nas escolas, junto com a Arlete, os conselheiros. Como é que está ele aí? Quantas vezes o Denner faz isso, os conselheiros, não é para pegar no pé das crianças. Obviamente também não é para ajudar os pais. Nada disso. Porque o nosso objetivo e o objetivo de Deus acima do nosso é que o seu filho possa ser irrepreensível e santo. Entendeu? E eu volto a falar, não existe idade para que ele entenda isso. Por mais, obviamente, que na idade que ele está, ele não compreenda a magnitude de entregar a vida a Cristo aqui, ser batizado. Isso ele vai entendendo, compreendendo à medida que ele vai crescendo, que ele vai se desenvolvendo. Mas esse é o caminho correto. É esse o caminho certo. Não adianta a criança ou o adolescente se desenvolver no caminho errado. Ele tem que se desenvolver no caminho certo. E o caminho da irrepreensão é o caminho de Cristo Jesus. Desbravadores, Jesus Cristo, ele tem algo muito maior para vocês do que apenas ser um membro do clube dos desbravadores. O Jesus Cristo, ele tem um plano muito maior para vocês do que especialidades aí na sua faixa, do que ser um líder um dia, ter o lenço de um líder. Deus, ele quer que você seja irrepreensível.
Entendeu? É muito maior do que apenas ter um lenço, ter várias especialidades, trunfos de camporis. É muito maior do que isso. Deus ele quer que você seja um jovem, um adolescente irrepreensível. O que é isso, pastor? Você precisa ser luz nesse mundo. Você na sala de aula, presta atenção, na sala de aula você é a imagem de Jesus Cristo. Na sala de aula você quando se fala sobre bondade, sobre reverência, quando fala sobre reverência, bondade, amor, eu lembro de quem? Theo. Isso mesmo. Quando na sala de aula o seu professor, alguém fala assim, eu quero uma aula, você pode me apresentar alguém aí que é amoroso, que é uma pessoa cuidadosa, pontual? Ela lembra, Theo. Ou Gabriela. Quem é a minha mais implicada aqui da escola? Quem é a pessoa? Ela, por exemplo, um gravador chamado Gabriela. Irrepreensível é alguém que pergunta algo, um adjetivo bom, positivo, e ele lembra de quem? De você. Ele fala assim, essa pessoa aqui, é esse jovem aqui. Você é luz, é sal desse mundo. É unicamente assim, esse é o caminho que vai nos levar para a salvação, não tem outro. Paulo ele continua orientando o povo. Eu quero ler aqui para a gente finalizar. Capítulo 4, vamos lá? Capítulo 4, verso 16. Olha só o que fala, desbravadores. Isso aqui geralmente nós usamos muito esses versos. Conhecemos eles de memória. Olha o que fala, o verso 16. Pois dada a ordem com voz do arcanjo e o ressoar a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor dos ares. Desbravadores, se vocês, desbravadores, irmãos e todos que estão aqui, se você abandonar o seu ídolo, os seus ídolos, se nós abandonarmos nossos ídolos, se a sua alegria for pessoas, se você viver uma vida irrepreensível e santa, no final, se você morrer, e essa promessa, ela só se cumpre na vida de quem passou por esse caminho. Geralmente nós lemos esses versos em algumas funerais e não podemos tirar esse verso do seu contexto. Só será ressuscitado na primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida eterna, aqueles que abandonaram seus ídolos, aqueles que amaram o próximo, aqueles que viveram uma vida irrepreensível e santa. Somente essas serão as qualidades daqueles que serão ressuscitados no último dia. No último dia. Então não adianta ser apenas um desbravador, ou ser apenas um adventista do sétimo dia, batizado na água. Não adianta. É uma vida de entrega diária, perseverança constante. Abandonar os ídolos no nosso coração, amar as pessoas e levar uma vida irrepreensível. É fácil? É possível só para mim fazer isso com as minhas próprias forças? Óbvio que não, de forma alguma. Mas eu acho interessante que Paulo ele fala, um dos conselhos de Paulo aqui nesse livro é que ele fala assim, ó, continue crescendo, continue se desenvolvendo. Eu quero finalizar com o capítulo 5, verso 1. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança,
a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto. A mulher grávida é de modo nenhum escaparão. Muito bem, são 5 capítulos, e nos 5 capítulos o assunto é a volta de Jesus Cristo. Você quer ser pego de surpresa na volta de Cristo? Sim ou não? De surpresa como o ladrão ele avisa que vai entrar na sua casa? Avisa não, né? Por que você então, e por esse motivo você coloca ali o quê? Um cachorro bravo, não é? Você serve a sua casa, coloca em algumas cidades, você já viu aqui também, cerca elétrica, ou coloca ali alguns vidros, né, com ponta para cima. Tudo isso para impedir o quê? Que o ladrão entre na sua casa de uma visita indesejada, não é? Você está preparando, ou não quer, fique longe, distante da minha casa. Você não é bem-vindo aqui. E aí, quanto às mulheres, as mães de primeira ou segunda viagem, que estão esperando o filho, você sabe o dia exato que o seu filho nasce? As mães aqui que já tiveram o dia, não sabe. Mas uma coisa que você sabe, que ele vai nascer, ele vai vir. Isso mesmo. Nós sabemos o dia que Cristo vai voltar? Na Bíblia fala o dia que ele vai voltar? Não fala. Mas não precisa ser uma surpresa para vocês. Não precisa ser uma surpresa desagradável. Porque ele vai voltar. Pastor, eu não creio, ele vai voltar. Pastor, eu não estou pronto, ele vai voltar. Pastor, minha vida, ele vai voltar. Pastor, eu estou pronto, ele vai vir. Se você estiver vivo ou morto, ele vai voltar. E nós vimos aqui que os mortos que morreram dele serão ressuscitados. Amém? Para a morte tem solução? No teu ditado ele fala o seguinte: para tudo tem um jeito, não tem para a morte. Mas tem um jeito para a morte. E o jeito para a morte é a volta de Cristo. Ele tem poder sobre a morte. Ele vai voltar. Desbravadores, ele vai voltar, amém? Amém. Maranata? É isso mesmo. Ele vai voltar. Mas hoje, desbravadores, você precisa buscar a face de Cristo diariamente. Quando eu falo sobre ter uma vida irrepreensível, abandonar seus ídolos, eu não estou falando para você fazer isso sozinho. A orientação de Deus não é essa. A orientação de Deus é: fiquem ligados a mim, porque em mim vocês poderão fazer todas as coisas. Como é ficar ligado em Cristo, desbravadores? Estudando a palavra, a Bíblia, a palavra do Senhor. É passando perante Deus quanto tempo orando? O máximo possível. Todos os dias. Aí, os ídolos, aquilo que você gosta, a série, aquilo que você acha interessante, você começa a perder o sabor da sua vida. Começa a perder o sentido. E aí, Cristo Jesus começa a ter mais sentido para você. Mais sentido para você. Ele passa a ser algo importante para você, ou alguém importante para você. Isso só é possível através de um relacionamento entre gravadores. E para os demais que aqui estão, uma vida irrepreensível, uma vida sem ídolos, uma vida que ama o próximo, essa será a vida ou a pessoa que vai receber, no final das contas, a vida eterna. Nessa noite eu quero chamar para esse momento especial de preparação o irmão Samuel. Faz seu voto, meu querido. Vamos aqui, o Theo. Fiquem aqui. Eu irei fazer aqui algumas perguntinhas para vocês, daquelas que eu fiz na sua casa. Tá bom? Vamos aqui. Temos a Malu. Chama ela Maluatide. Nós temos também a Gabi, seus pais estão aqui, seu namorado, seu pai, a sua mãe. Aqui também está a esposa do querido
irmão Samuel. Os pais aqui do Theo estão aqui. A Maura de Dia é filha do irmão Samuel, para aqueles que não conhecem. Tá bom? E está faltando são esses. Isso. Fechou. Perfeito. Vou fazer aqui algumas perguntas para vocês. Vocês vão responder só sim. Tá bom? É um sim que vocês já deram lá quando eu visitei vocês. É o sim que vocês deram para Jesus. Quando vocês, um dia para você, eu quero ser batizado. E nós conversamos com eles, com seus pais. Conversamos, irmãos. E perguntamos para eles: vocês querem ser batizados porque vocês sentem desejo no coração ou apenas por uma influência daqueles que já foram? E nós fomos categóricos com eles. E eles falaram: não, eu quero ser batizado porque eu entendi. Nós conversamos também com os pais. E os pais são uma base para eles, para a sua fé, para o seu conhecimento, mas também a igreja como um todo. E hoje essa igreja aqui, ela é uma igreja que está de braços abertos, de portas abertas, para ajudar vocês no seu desenvolvimento espiritual. Tá bom? E para a gente já começar, vou fazer aqui essa primeira pergunta. Vocês aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida de vocês? Sim? E a igreja diz? Amém. Muito bem. Vocês aceitam obedecer, observar os mandamentos de Cristo pela graça do Senhor Deus, inclusive o sábado? Sim? E a igreja? Amém. Vocês aceitam a doutrina da Trindade como sendo um Deus coeterno, dividido em três, Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Vocês aceitam? Sim? Amém. Obviamente que muitos desses ainda não têm essa compreensão exata sobre o Espírito Santo, sobre a divindade de Cristo. Mas eu, como líder, e vocês que estão aqui, que têm uma maturidade maior, vocês agora têm a oportunidade e também a missão de ajudar eles nesse crescimento. Tá bom? Vamos lá. Vocês aceitam voluntariamente devolver os dízimos e as ofertas para o Senhor, sabendo que os seus dízimos e também as suas ofertas serão usadas a fim de pregar o Evangelho e de ir onde vocês não conseguem? Sim? Amém. E por último, vocês decidem ser missionários, entendendo que Cristo está para voltar, como nós acabamos aqui de ler e de estudar. E vocês querem nascer na igreja não só como um adventista do sétimo dia, mas como um missionário, para pregar o Evangelho, falar de Cristo, visitar as pessoas, dar estudos bíblicos. Vocês decidem e desejam fazer isso? Sim? Sim? Amém. Muito bem. Quando vocês afirmam positivamente as perguntas que eu fiz a vocês aqui, e a igreja, ela então diz um amém, corresponde com um amém, ela está falando o seguinte: nós aceitamos então vocês como membros dessa igreja, como parte dessa família, não somente como parte da família de Lenço, mas como parte da família adventista do sétimo dia. Tá? Essa é uma igreja, uma família mundial, que tem um objetivo e que tem a missão de pregar o Evangelho para todas as pessoas, para em breve nós vermos Cristo voltar. E Ele vai voltar para vocês não como um ladrão. Ele não vai vir como um ladrão para vocês. A vida de Cristo será uma vida esperada. Vocês estarão esperando, aguardando. Será um dia mais feliz e maravilhoso, onde o céu se abrirá e vocês vão ver a face de Cristo. Vocês podem sentar aqui à frente, enquanto a minha esposa vai cantar. Pode? Enquanto ela vai cantando, vocês irão se preparar agora para entrar no tanque. Tá bom?
Hoje se ouvistes a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura um pouquinho de suas mãos, mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, pra qualquer sofrer na alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele não é. Não resista mais ao convite. Os braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura um pouquinho de suas mãos, mas qual será sua decisão? A toda culpa, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, pra qualquer sofrer na alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele não é. Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele pra qualquer sofrer na alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele é bom da vida. Pra quem quer viver, Ele é o pão. Pra quem quer viver, Ele tudo é. Muito bem. Falar sobre a volta de Jesus, como fizemos aqui agora, é uma coisa. Ver um jovem como esse e os demais que estarão aqui batizando é outra totalmente diferente. Isso daqui que vai acontecer agora, que é o novo nascimento, é com certeza a expressão mais prática, mais visível do que Jesus Cristo pode fazer na vida de uma pessoa, através dele, nele. Isso aqui reflete a volta de Cristo. Isso aqui reflete Cristo morreu na cruz do Calvário. Isso aqui é a prova maior de que Ele vai voltar. Tá bom? É a prova maior de que Ele vai retornar. É quando o Theo decide ser batizado. Jesus vai voltar. A mensagem principal do livro de Tessalonicenses, livro aos Tessalonicenses, é essa: Ele vai voltar. Nem a morte física é capaz de separar os salvos de Jesus Cristo.
E por esse motivo, o Theo muito bem, eu vou nesse momento, a mãe já está aqui, o pai está aqui, tá? Para que todos possam presenciar. Logo depois vocês vão se achegar e vocês vão ter um momento de abraçar aqui o Theo, e assim, à medida que cada um for sendo batizado, a família e logo depois os desbravadores terão a chance de vir aqui também, tá bom? Muito bem, Theo. A gente já conversou, você é um garoto especial, ó, você é intenso, né? Extremamente energético, anda o dia todo, tem uma energia natural da sua idade, é um garoto espontâneo, conversa, se expressa, e você vai usar tudo isso para Jesus Cristo, para a igreja, para as atividades da igreja, do clube que você vai fazer parte agora. Isso é um momento muito, muito especial, cara. É simbólico, a água, você vai sair daqui o mesmo jovem, a mesma criança com os pensamentos, mas a diferença é que hoje, aqui você deixa os seus pecados, e Deus ele te dá uma oportunidade e a certeza de que Ele vai te acompanhar durante toda a sua trajetória de vida, tá bom? Então, seguindo aqui o desejo do teu coração, de entregar a vida a Jesus, seu nome ser escrito lá no livro da vida, seus pecados serem todos perdoados, Theo. Seguindo aqui a ordem do Mestre, eu, como ministro do Evangelho, batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jovem, desbravadora, muito empenhada, ativa também no clube, assim como o Theo. Ela tem se destacado, as visitas que foram feitas lá na escola são só elogios dos professores, tá? E continue assim, porque Deus, através de você, Ele quer alcançar muitos outros, a sua família e também os seus amigos, né? Sua professora, os adultos, aquele que está ao teu redor. E uma vida cada dia em busca da irrepreensão, de uma vida santa, tá bom? Deus ele vai abrir os teus caminhos, vai alargar os teus caminhos, e você vai alcançar coisas que você nunca imaginou, tá bom? E o maior dela será a coroa, não mais uma coroa como essa, mas a coroa no céu, colocada pelo próprio Jesus Cristo. Almeje isso todos os dias. Tá? Muito bem, Malote. Malote, seguindo o desejo do seu coração, para que teu nome seja escrito lá no livro da vida, para que teus pecados possam ser todos apagados, e um livro e páginas limpas, branca, será dada para você. Agora Jesus Cristo será o escritor, para que isso tudo aconteça, seguindo a ordem do Mestre. Eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
irmãs já estão aqui, as conselheiras também, né? Você já pode vir dar um abraço, enquanto aqui então vai entrar a Gabi. Os pais já estão vindo ali, seu Renato. A dona Nadirene e o seu Renato são os pais aqui da Gabi, da Gabriela. A Gabriela é uma menina bem especial. Também seus pais, né, a elogiam. É uma boa moça. E está no clube já há um tempo. Com certeza tem sido uma bênção no clube de desbravadores aqui da igreja. Você tem muito ainda a oferecer para Cristo. A sua juventude, a sua mocidade, né, a fase adulta. Deus ele quer te usar em todas elas. Tá bom? E nós estamos aqui para apoiar vocês, para ajudar vocês. Tá? Gabi, como eu falei para vocês, a gente conversou com cada um deles. O nosso interesse não é que eles sejam batizados só pela emoção, por estar vendo os outros sendo batizados. Mas também eu não posso, como pastor e como igreja, não batizar quando eles pedem isso, quando eles sentem o desejo. Quantos homens e mulheres da Bíblia se tornaram grandes homens e mulheres, mas entregaram a vida ao Senhor Jesus muito cedo? Deus ele separou Jeremias, Deus ele separou Moisés, Deus ele separou Samuel desde o ventre da sua mãe. Não é diferente hoje. Nós respeitamos sim os pais, as suas decisões, mas nós queremos, e Deus ele quer usar você, assim como usou esses homens, tá? No reino, para abençoar muitas pessoas. Deus abençoe. É uma nova história, tá bom? Nenhum que está aqui, que foi batizado com a sua idade, se arrepende do que fez. Deus seja louvado. E seguindo aqui o desejo do teu coração, de entregar a vida a Jesus, para que teu nome seja escrito no livro da vida, para que também seus pecados sejam todos perdoados. Eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Da maioria, tomou a decisão já há algum tempo atrás, entendeu que é o chamado de Deus para ele retornar aos caminhos do Senhor.
Ele entendeu que Deus deu para ele essa chance, essa oportunidade. E ele não deixou ela escapar. Está aqui hoje no tanque para ser batizado. Sua esposa está aqui, suas 2 filhas, né? E mais a Malu que está aqui dentro. Hoje é o batismo de pai e filha. Estamos orando também pela sua esposa. Eu quero colocá-la também pedir para que vocês possam colocá-la em suas orações, como toda a família. Tá? Deus ele vem estar confortando o coração deles. E hoje, então, chegou o grande dia. A gente visitou ele e foi exatamente isso que ele falou para a gente na visita. Por que eu vou postergar de entregar a vida a Cristo, sabendo que ele vai voltar um dia? Sabendo que esse mundo vai ser todo destruído. Não há sentido eu estar aqui. O Senhor é um exemplo para outros que ainda têm que tomar a decisão. Porque nós temos aqui alguns que ainda não tomaram a decisão. E talvez está deixando, postergando por várias situações da vida. Por empecilhos ali. E hoje o Senhor está aqui para fortalecer talvez esses. Para animar esses, encorajar esses. Tomar essa decisão. Deus seja louvado. Meu querido irmão Samuel, seguindo aqui o desejo do seu coração de entregar a vida a Cristo, para que o nome do Senhor, seu nome esteja lá no livro da vida, seja escrito no livro da vida. E também seus pecados sejam todos perdoados pelo sangue do Cordeiro. Eu, como ministro do Evangelho, seguindo aqui a ordem do Mestre, batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, eu quero fazer uma oração para a gente então encerrar esse momento especial e lindo, mas eu quero fazer uma oração para aqueles que ainda não passaram por esse momento, e aqui é só o início da preparação para a volta de Cristo, como nós acabamos de ler. Então, se você quer ser ressuscitado no último dia, eu quero fazer um apelo a você. Não é para ser batizado amanhã, não é para aceitar Cristo hoje, não, é para você se preparar para em breve, mais à frente, você ser batizado. Se tem alguém aqui que já tem no coração, não, eu quero ser batizado,
mas tem alguma coisa que você fala assim, isso está me impedindo, isso está me dificultando ao batismo, eu quero também orar por você nessa noite. Tem alguém que está assim numa situação, que já tomou a decisão, mas que por algum motivo você fala assim, não, isso aqui não me deixa, não me permite. Vem aqui à frente. Mas se você está aqui, que nunca pensou em batizar, que nunca cogitou de estar aqui nesse momento, eu também quero chamar você para a gente fazer uma oração. Tem alguém nessa situação? Não tenha vergonha, não tenha receio. É Jesus Cristo que está te chamando, não sou eu. Tá bom? Não é apenas para ser um adventista. É um momento para você entregar a vida a Jesus. A Rafaela, que daqui a pouquinho será batizada, né, que já tomou a decisão, inclusive a sua avó é uma adventista. Tem mais alguém que gostaria de acompanhar a Rafaela? Levanta, pode vir. Mais um futuro desbravador. Muito bem. Tem mais alguém que quer fazer sua... É uma oração apenas, tá? Deus seja louvado. Ao Senil e a Ailton aqui, Deus seja louvado. Muito bem. O Ailton, esse casal é um adventista já. É um adventista. Está faltando um pouquinho para eles serem batizados. Só um pouquinho. Então, por favor, ore por eles. Tá bom? É um casal especial. Nós estamos aí orando por vocês. Tá? Tem mais alguém que você quer vir aqui para fazer uma oração especial? Para orar por você, para a sua vida? Tem mais alguém? Se não tiver, vamos então orar. Como é que você ficar em pé? Para nós falarmos com o nosso Pai. Pai eterno, grande poderoso Deus, hoje que Deus eterno nós presenciamos o novo nascimento. São 4 discípulos do Senhor, missionários, servos do Senhor. Deus, esse é o início, o princípio, a largada em direção ao céu, a identidade. Paulo fala sobre Deus, sobre abandonar os ídolos. Paulo fala sobre o amor em princípio. Paulo fala sobre Deus, sobre não ser pego de surpresa por volta. Porque em breve Jesus voltará e vai trazer vida eterna dos vivos para os mortos. Coração, mente e também o corpo transformado. Aqui, Deus eterno, foram 4 almas batizadas e entregues ao Senhor. Eu quero colocar em tua presença nesse momento, pedir o teu Santo Espírito sobre elas, as vizinhas de cada dia. Também coloca em tua presença aqui o seu marido, a Hilton, a Alcine, a sua esposa, a Rafaela, nosso outro desbravador, que já tomou a decisão também. Quero colocar em tua presença e pedir que o Senhor dê força para eles, para que eles possam, Senhor Deus, tomar a sua decisão de abandonar e passar por cima de tudo aquilo que o atrapalha e chegar ao Senhor. Por favor, dê para eles, Deus eterno, sabedoria, coragem para isso. Perdoe nossos pecados, obrigado por essa oportunidade, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Cuidado, que está muito
Atenção, igreja, mais uma vez, boa noite. A gente vai ter também um plano de atenção, a gente comer ali atrás, ok? Vamos ser nosso convidado especial. Então vamos nos dirigir lá para trás e a gente agora vai. O meu ponto espiritual é agora